Negócio dos Sonhos de hoje desembarca no Rio de Janeiro para conhecer o empreendimento e a obra de um artista plástico renomado mundialmente. Anderson Chives é paranaense, mas conquistou espaço não apenas no Brasil, mas em outros países como Estados Unidos, França e Holanda. E foi justamente no exterior que Anderson aprimorou seus conhecimentos e acabou entrando no ramo das galerias de arte. Um dos poucos expoentes da arte da colagem no país, Anderson decidiu se aventurar no empreendedorismo e fundou a Galeria Provisória, que de provisória só tem o nome. Eu sou o Anderson Chives, eu tenho 42 anos e sou artista plástico. É muito engraçado quando as pessoas perguntam como eu comecei nas artes ou como que eu comecei na colagem e tudo mais, porque eu fiz faculdade de artes visuais na minha cidade, eu sou de Curitiba, no Paraná, e na verdade quando eu comecei a fazer colagem, eu já fazia a faculdade de artes e foi durante uma aula com uma professora minha, a gente teve um assunto, uma pauta que era fazer coisas que nunca tinham feito antes e eu resolvi fazer uma colagem, daí virou um hobby que mais tarde virou profissão. Então eu sempre costumo falar isso, que quando eu comecei na colagem foi durante a faculdade. A minha mãe, quando ouve isso, sempre pergunta, mas você lembra que quando você era criança, você colava várias coisas na parede? E eu lembro agora, depois que ela me contou essa história, que o meu quarto, por exemplo, era cheio de colagem de gibi e a gente só tinha uma regra em casa, que era não colar na sala. Então acho que de repente isso aí já vem de criança, não é uma coisa que eu descobri na faculdade, acho que só aflorou mais, talvez. A arte na minha vida, ela é simplesmente o ar que eu respiro, né? Então a arte, ela é muito, ela é ligada no meu dia a dia totalmente, porque não só pelo meu trabalho, como eu acordo, quando eu começo a fazer um quadro, quando eu venho pra galeria, quando eu volto pra minha casa, que a minha casa, teoricamente, ela é uma extensão da minha galeria, porque lá em casa a gente tem, eu fiz pensando nisso, é um ambiente, porque a minha casa existe antes de ser galeria, né, da galeria de arte. Então lá em casa, por exemplo, ela já era uma mini galeria, então as pessoas, meus amigos, todo mundo que vai lá conhece por causa disso, porque a gente tem muita obra espalhada, muitas instalações que eu fiz também. Então eu respiro desde que eu acordo e durmo pensando ou envolvido na arte. Como eu sou formado em artes plásticas, na verdade eu sempre trabalhei em prol de fazer o meu trabalho e mostrar para os galeristas, para os marchands e tudo mais. Quando eu me mudei para o Rio de Janeiro, foi porque eu vim fazer uma exposição aqui, eu não vou lembrar diretamente o ano, porque agora eu estou fazendo 20 anos de carreira. E quando eu comecei a pensar que eu podia sair um pouco além, e por que não ter a minha própria galeria, foi no momento que eu percebi que tudo que eu fazia e era escolhido para expor e tudo mais, era muito comercial. E eu sempre fui preocupado muito com o todo. Por exemplo, se eu faço um quadro para uma exposição, eu não penso só naquele quadro da exposição, eu penso na exposição como um todo. Então, às vezes, você tem 10 quadros lá, e um desses quadros ele é totalmente fora da questão comercial, ele está ali porque ele precisa estar ali no contexto, ele precisa estar ali porque ele faz parte da minha não só a inspiração que eu digo, mas assim, da forma de ver aquele tema ou da forma de contar aquela história. Então quando eu vi que isso de repente era um empecilho muito grande para eu viver do meu trabalho, viver do meu sonho de expor a minha arte e tudo mais, eu meio que fui contra a corrente e quis fazer, primeiramente, fazer o meu próprio local de exposição. Então eu fui atrás, consegui uma loja no shopping e abri minha primeira galeria de arte. Isso já faz alguns anos, isso foi em 2008. E eu entrei num nicho que era um nicho muito de galeristas, assim, tipo, as pessoas já tinham sua tradição, geralmente os galeristas, não só do Brasil, mas acho que do mundo todo, já estão nesse segmento, porque é uma tradição de família, é uma questão já, tipo, que é um trabalho que já tem um segmento há muito tempo, e eu de repente entrei nessa panela que as pessoas me olharam e falaram, ué, como assim um artista plástico tem uma galeria? Então eu lembro que eu era o único artista plástico que tinha a própria galeria. Hoje a gente vê outras pessoas que
que se envolvem, que acreditam mais também. Mas nessa questão eu acho que foi muito assim, de querer ter o meu próprio play, de fazer da minha parede a extensão do meu pensamento, da minha visão enquanto artista. Então eu não pensei nisso como, na verdade, primeiramente como um negócio. E sim, foi só, eu quero brincar. E aí quando eu comecei a brincar, eu vi que aquela brincadeira era um negócio, e era um negócio sério. Então, aí a brincadeira ficou séria, porém acho que eu nunca deixei de fazer muito por gostar do que eu faço e não justamente só por pensar do que as pessoas, o que vai agradar ou não. A Galeria Provisória, ela é um filho que talvez eu tenha criado para o mundo e eu acho que não pertence só a mim, pertence às pessoas, porque mais do que pensar no que eu gosto, no que eu faço, no que eu coloco aqui dentro, eu penso em como atingir as pessoas de uma forma que toque, né? O coração, o sentimento e tudo mais. Isso tem muito a ver com expandir, com eu imaginar a Galeria Provisória daqui 10, 15 anos, ainda fazendo história, ainda estando presente na visão das pessoas. Isso independente de ser aqui em Ipanema, de ser no shopping, de ser em Londres, de ser no Leblon, de ser nas capitais todas que a gente tem proposta para fazer. Mas assim, eu imagino que daqui 10, 15 anos a Galeria Provisória ela vai existir. Pode ser dessa forma, pode ser de outra forma, porém a essência vai ser essa mesma, de levar arte e de humanizar. Aqui na Galeria Provisória, eu tento trazer um pouco de várias bagagens culturais que eu tenho durante toda a minha vida, durante a minha formação de artes visuais, que é trazer um pouquinho, assim, não só da colagem que eu faço, mas aqui eu posso brincar com grafite, com street art, eu posso brincar com 3D, com 2D, eu posso brincar com as esculturas, eu posso brincar com temas que eu nunca talvez brincaria numa galeria que não me levasse a sério nesse contexto. Então, eu acho que essa sobre a inspiração, ela ser pop, isso me torna muito mais livre para criar, porém sempre com a base do papel, né, que é o meu objeto principal de trabalho, porque como eu sou um artista sustentável, que vem da sustentabilidade, de a gente reciclar sempre materiais, então é muito difícil você ver eu comprando materiais para formar bases ou até para trabalhar, enfim, fora as tintas, né, que a gente tem que, obviamente, comprar. Mas, assim, as revistas que eu reciclo, os materiais que você vê aqui na galeria e tudo mais, isso tudo vem da sustentabilidade, da gente transformar coisas que iriam para o lixo, mas de uma forma que você olhe para aquilo diferente e pense, poxa, não que simplesmente, eu vi numa caçamba porque eu não peguei, por que eu não faço isso? Não, é para você ter uma leitura melhor, inclusive como sociedade, de como você pode, da onde está indo o nosso consumismo, até que ponto a gente pode pegar esses materiais e transformar isso a ponto disso virar arte e não só lixo, porque o lixo ele se acumula, o lixo vai virar resíduos que pode atrapalhar a gente com certeza no futuro. Então acho que quanto mais a gente reciclar, quanto mais esse consumo excessivo for menor, e por que não transformar isso em arte? Por que você que trabalha com moda não reciclar as roupas? Por que você que trabalha com vários materiais que a gente vê por aí, que te dão a oportunidade de você reciclar, você não usar isso ao seu favor e talvez virar um negócio também. Eu acredito que a maior proposta da Galeria Provisória, eu acho que além de tornar a arte acessível, que eu digo assim, a pessoa não precisa entrar numa galeria, que ela foi apenas para visitar, e sim ela tá de repente na rua e ser sugada por esse universo, eu acho que é a democratização. Eu acho que é a pessoa entender que a arte ela é para todos. Então aqui a gente tem um público muito, de repente, alto nível, de pessoas que vêm de fora porque viram o trabalho, queriam comprar o meu trabalho, assim como tem gente que mora na rua e de repente perguntou o que é aqui dentro. E a gente fala uma galeria de arte e posso ver? Claro que pode ver. Isso aqui está acessível para todo mundo. Tipo, as pessoas não pagam entrada, as pessoas simplesmente só elas têm que estar disponíveis e dispostas a entender o conceito ou não, porque ela pode se identificar. Aqui
A gente virou, de uma certa forma, assim, uma galeria que eu quis deixar mais acessível também, não só no sentido das obras expostas nas paredes, e sim de tornar toda a galeria, todos os ambientes instagramáveis, que não é só uma moda, mas sim que as pessoas se identificam, que as pessoas querem tirar foto, que as pessoas querem postar nas redes e tudo mais. Hoje em dia a gente faz um mega sucesso aí nas redes devido aos influencers, as pessoas que vêm aqui justamente para fazer conteúdo, porque acham que é super colorido, super dá essa bosta aí de fazer coisas pro Instagram delas. Mas de verdade, eu acho que as pessoas entrarem aqui, serem sugadas pelo universo, eu acho que é muito mais legal quando eu vejo pessoas que não estão fotografando, que estão simplesmente sentindo, porque tem gente que chora, tem gente que fica horas aqui, mas horas que eu digo fica 4 horas. Tipo, simplesmente sentado, parado, olhando, muda de ambiente, senta, para, olha. Essa aqui é uma das minhas últimas exposições, chama Olhar, onde eu fotografei várias pessoas durante a pandemia, e através dessas fotos eu fui fazendo as colagens de cada rosto. E é engraçado a história porque na época estava tudo fechado, a gente não podia ter acesso Enfim, eu não tinha base de trabalho, então eu comecei a fazer tudo em papelão, que era o que eu tinha em casa. Geralmente eu faço sobre madeira. E aí eu fiz tudo em papelão, e essa é uma ideia que vai virar lambi-lambis, que a gente está espalhando pelas cidades. Então cada rosto desse virou 100 lambi-lambis, que a gente vai espalhar pela cidade, já começou a espalhar no centro do Rio. Então é uma forma assim da gente lembrar do que a gente aconteceu. Para mim foi uma época importante, porque apesar das adversidades eu não deixei de trabalhar. Eu acho que a falta de material me deu mais vontade de correr atrás e de fazer essas ações. Eu setorizei a galeria. A galeria são 3 espaços. Tem o espaço principal, tem aqui o mezanino e tem onde fica o jardim da galeria, que é um espaço todo instagramável, que é imitando um grande jardim, onde tem canto de pássaros e onde a gente brinca um pouquinho com essa coisa fala um pouco mais sobre os animais. Temos os artistas convidados também, é um espaço que a gente é mais democrático, onde as pessoas podem mandar o material para a gente por e-mail. A gente faz uma seleção dependendo do tema que a gente está fazendo no momento, da exposição que a gente está fazendo. A gente convida esses artistas expõem aqui sem pagar nada, é só simplesmente porque a gente acha que tem a ver pelo conceito, ou seja, ou pela beleza mesmo da obra. A gente tem outro espaço que eu estava contando, que a gente chama de céu da galeria. E nesse céu da galeria tem vários ambientes, assim, tem o quarto, tem a cozinha, tem o banheiro, enfim, ali é uma sala no contexto que imita e subentende-se que é um apartamento. Eu não posso contar a ideia, por que exatamente que é um apartamento e por que é daquele jeito, mas a ideia é as pessoas darem uma viajada mesmo e imaginarem que o céu, isso é um spoiler, isso eu acho que eu posso falar, porque eu gosto muito de dar essa explicação, por que é o céu, porque às vezes as pessoas acham que aqui, né, nesse mundo real que a gente vive, nesse mundo terreno, é tudo muito caótico e de repente quando vai chegar no céu, não, mudou. Lá estão os ursinhos carinhosos recebendo a gente, super coloridos e super de braços abertos. E de repente elas descobrem que os ursinhos carinhosos não são tão carinhosos assim, como os daqui. E também que o caos que a gente deixa aqui, de repente esse caos vai com a gente. Então é muito importante, isso eu falo um pouquinho como artista e como o criador desses espaços, que ali é um espaço onde as pessoas mais viajam, assim, mais divagam e ficam imaginando e me perguntam o que eu pensei e tal. Vai ser a minha primeira exposição, chama Hollywood. Ela tem 20 anos, eu lancei ela em 2002. Foi a minha primeira exposição, assim, sem pensar que um dia faria uma exposição, porque tudo começou como hobby. Esse aqui é o meu primeiro quadro da vida, esse Elvis. Dá pra ver que, tipo, enfim, a técnica é um pouquinho mais diferente das coisas que eu faço hoje. Enfim, essa exposição que eu falo que me marca muito porque foi o começo de tudo.
Aqui na Galeria Provisória a gente tem em torno de 100 obras expostas, isso devido à retrospectiva que a gente está fazendo agora, dos 20 anos. E a frequência que a gente troca as obras é muito relativa, porque isso depende um pouco do fluxo, não só das vendas, mas sim do que da criatividade do artista. Às vezes eu quero simplesmente só penso que a parede pode ser mudada, porque como a gente tem muito fluxo de gente, isso é interessante para a gente saber qual é o movimento que a gente tem, e isso é baseado um pouquinho nas pessoas que vêm, eu já vi isso é muito legal, isso eu não tinha visto. Então isso dá um feedback, inclusive nos stories que as pessoas fazem no Instagram, porque isso, por exemplo, a gente tem uma média de 60 stories por dia que a gente fica repostando de gente que faz conteúdo e tudo mais. E ali é uma coisa que dá muito parâmetro pra gente saber quais as paredes que as pessoas gostam mais, as obras que as pessoas gostam mais, do que elas falam mais. Então aquilo é meio que uma aposta da gente saber se a gente mantém, se a gente troca alguns ambientes. Então tudo isso é muito baseado também no gosto do público. Isso é muito legal. Então a gente acaba trocando e fazendo essa mediação de gosto baseado um pouquinho nas redes sociais. Hoje eu acabo expondo meu trabalho em muitos lugares, tipo, em várias galerias do mundo inteiro, porque eu trabalho com uma galeria que é uma galeria que ela é uma distribuidora de grandes galerias na Holanda. E aí eu acabo fazendo minhas exposições em Paris, em Nova York, a gente fez... também já morei muito tempo fora por causa do trabalho, então eu fiz uma grande exposição uma vez em São Francisco, na Califórnia, e aquilo me rendeu, assim, abriu muitas portas. Acabou que eu fiquei 1 ano nos Estados Unidos, viajando e trabalhando, porém o meu segmento maior sempre foi na Europa, devido à galeria ser na Europa. Mas como assim as pessoas perguntam, é muito engraçado, porque foi o contrário, sabe? Eu acho que o artista ele sofre um pouquinho nesse segmento, porque aqui no Brasil a gente não consegue ser muito valorizado de começo. Então eu acho que quando eu fui para fora, foi aí que as pessoas começaram a me dar valor aqui dentro. Então aí eu pude brincar no meu país, aí eu pude voltar e abrir minha galeria. Então é muito engraçado isso, né? Que é aquele meio que complexo de vira-lata, né? Que a gente sempre fala. Porém, tem um certo fundamento, acho que existe uma razão para essas comparações. E isso que eu falo, a gente tem tanta coisa legal no Brasil, tantos talentos, tanta gente que produz, nossa, até viagem, assim, eu vou abranger um pouco o assunto e falar sobre os lugares, né, porque as pessoas vão, não, eu vou pra fora, eu vou pra Paris, eu vou pra... Não, cara, tem muita coisa no Nordeste, tem muita coisa no Sul do Brasil, tem muita coisa no centro, enfim, tem tanta coisa legal pra gente conhecer no Brasil, e você viajando, você vai conhecer a cultura e você vai conhecer os artistas locais. Você vai ver a gama de coisas e maravilhas que o brasileiro produz. Porque às vezes você vê lá fora e é um brasileiro que mandou, que foi exportado, sabe? Então, quando você chega lá e fala, nossa, isso foi feito onde? No Ceará. Isso é muito gratificante você saber que existe brasileiros que chegam lá. Porém, a gente aqui não consegue ter essa valorização da arte. Então, empresários, pessoas que podem patrocinar, que têm lei de incentivo, patrocinem a arte local, porque vocês não têm noção do quanto o artista brasileiro tem competência e tem talento. A grande ideia que foi a gente ocupar um espaço que teoricamente estava fechado e a gente ocupar com arte e levar isso como a um status de galeria que acabou se tornando, eu acho isso tão bacana no sentido que se mais pessoas se mobilizassem com isso, mais empresários, mais pessoas que tivessem lojas e lugares que estão fechados e de repente ocupar isso, não só com arte, mas com outros movimentos, desse um espaço e uma chance para quem tem outros segmentos e usasse esses espaços no sentido de que, óbvio, não é para danificar o espaço, não é para fazer daquele espaço uma coisa que não pode ser alugada ou vendida. Não, é simplesmente usar enquanto aquilo não está sendo usado. E aquilo lá também fica aberto para outras pessoas visitarem e assim também aumenta a chance disso ser mais fácil da pessoa alugar ou vender e tudo mais. Porque assim, com a crise do mercado, eu acho que existem muitos lugares nesse sentido. E por que não dar a chance para pessoas que podem ter uma arte ou um trabalho que seja fácil de levar e transportar e ao mesmo tempo ocupar aquilo pelo tempo que for, num negócio e ao mesmo tempo ajudar o seu negócio e ao mesmo tempo também a pessoa ter ou descobrir o seu próprio negócio e daquilo ter
não só uma renda naquele momento, mas ao mesmo tempo aquilo transformar a vida que seja de uma forma que foi só um empurrãozinho que ela precisava, porque às vezes a gente precisa do local e não tem, a gente tem uma grande ideia. Hoje em dia é muito fácil acesso pela internet e tudo mais, mas tem muitas coisas que eu acho que o presencial não termina e dá mais ainda valor para o seu negócio, para o seu espaço, seja o que for. Essa exposição minha chama Revolução. Eu acho que ela está no meio da carreira aí, já deve ter quase uns 10 anos. Ela fala sobre vários tipos de amor, na verdade. Então eu retrato aqui vários tipos de sentimento, mas passando pela política, religião, amor ao próximo, amor a si mesmo. Eu falo sobre transexualismo, falo sobre ideologia de gênero. Aqui tem uns quadros, um dos meus preferidos, que é esse Pinóquio. Esse Pinóquio, para mim, tem uma história muito legal, porque ele era da minha casa, eu trouxe ele para cá e, ao mesmo tempo, como eu não quis ficar sem ele, eu fiz uma cópia e deixei lá em casa, porque ele expressa muito, assim, um sentimento da mentira, ao mesmo tempo de uma pessoa que tem um amor próprio, mas se esconde e mente. Aqui, especificamente, ele fala sobre ideologia de gênero, mas ele pode falar sobre vários aspectos do ser humano, sobre a vida, né, e tal. Enfim, gosto muito dele, faz uma analogia com muitas coisas que eu converso nas minhas obras. Então, agora nesse momento que a gente está vendo aqui na Galeria Provisória, é uma exposição que é a retrospectiva dos 20 anos, e nessa retrospectiva dos 20 anos a gente tem muitas obras que são de acervo, ou seja, elas não estão à venda, e muitas obras que eu fiz só para expor, pelo contexto da exposição. Mas dessa percentagem, tipo, acho que metade está à venda, metade não à venda. A gente vende muitas gravuras que são assinadas e numeradas. É um diferencial da gente também, para a gente poder dar uma movimentada no fluxo, porque como a gente tem muitos turistas e muitas pessoas que compram obras, porque querem levar uma lembrança, às vezes assim, não me baseio só nos colecionadores ou nas pessoas que compram justamente nas encomendas, ou que focam muito eu quero ter uma obra do Anderson Tives. Não, é gente que às vezes quer só uma lembrança da Galeria Provisória. Então a gente teve essa ideia de fazer as gravuras, e essas gravuras elas têm um fluxo bacana, no sentido de que é uma coisa fácil de levar, pequena e tudo mais, e acaba que dessa forma eu acabei trazendo à tona muitas exposições minhas que eu já tinha feito, né? Tipo, reproduzindo obras que são de 20 anos atrás. E esse resgate para mim nesse momento foi muito legal também. Então esse fluxo da galeria funciona muito disso, das obras de acervo, obras de encomenda, gravuras que a gente vende também, e a gente tem os objetos conceito que a gente faz. Hoje em dia, digamos que o nosso, talvez 70% do nosso público é das redes sociais. Acaba que muitos influencers acabam fazendo conteúdos aqui, acaba isso viralizando de uma forma que a gente nem imagina. A gente tem vídeos com 2 milhões de views e mais ainda. Isso cada vez é mais surpresa, porque eu vou me surpreendendo cada vez que vem alguém diferente e fala sobre isso. Isso é muito legal, não tenho o que reclamar. Tipo, acho que são os tempos modernos, isso é necessário, e eu acho que você que tem o seu negócio, se você não pensa nisso, comece a pensar, porque é muito legal você aliar a sua marca às redes sociais, de uma forma que isso gere conteúdo não só para a pessoa, mas para você. Vai ser a minha primeira exposição, chama Hollywood. Ela tem 20 anos, eu lancei ela em 2002, foi a minha primeira exposição assim sem pensar que um dia faria uma exposição, porque tudo começou como hobby. Esse aqui é o meu primeiro quadro da vida, esse Elvis. Dá pra ver que, tipo, a técnica é um pouquinho mais diferente das coisas que eu faço hoje. Enfim, essa exposição que eu falo que me marca muito, porque foi o começo de tudo. A dica que eu dou para quem está começando nesse ramo de artes plásticas, especificamente, não acredite em dicas. Siga simplesmente a sua vontade, a sua condição enquanto artista, o que você quer fazer, o seu talento. O seu talento que eu digo, se eu sei desenhar com caneta Bic, então você vai desenhar com caneta Bic. Se você acha que você pinta, e se o teu talento é com tinta acrílica, é que eu escuto isso muito, porque muita gente me pede conselho, qual tinta eu uso,
se eu uso tinta óleo, se eu uso tinta acrílica, qual que você usa. Tipo, eu uso uma específica que isso não vale pra você. Eu acho que você tem que achar o seu caminho, você acha a sua vibe. Eu tô ultimamente, muito ligado na street art, então eu tô fazendo muito grafite aqui na galeria, fazendo inclusive intervenções nas minhas obras com o grafite. E é uma coisa que eu não domino, então é uma coisa que eu tô aprendendo sozinho. Não vejo vídeos, não quero dicas, eu quero sentir e entender se esse realmente é um caminho que eu posso seguir ou não. Então, não que eu saiba, obviamente, pelo contrário, eu não sei e quero aprender com esses meus erros. Então, se você quer investir na sua arte, seja ela qual for, só sinta realmente o que você gostaria de fazer. Não vá pela opção de, esse é o mais fácil, ou isso aqui as pessoas vão gostar mais. Não, siga o que você gosta mais, que esse caminho com certeza vai ficar mais fácil. Perfeito.